Estava no meu coração ministrar algo que, se o Espírito não me direcionar para outra coisa, que é provável que eu traga no domingo que vem ou no outro, que inclusive é uma mensagem que eu ministrei no nosso retiro, no primeiro semestre do ano passado, e eu nunca ministrei essa mensagem aqui nos nossos cultos, e obviamente nem todos aqueles que estão vindo nos nossos cultos esteve no nosso retiro. Eu me lembro que foi um retiro que nós fizemos em comemoração aos 2 anos da igreja Emaús, no primeiro semestre do ano passado. Fora o fato também de que eu acredito que é uma mensagem que precisa sempre estar acesa no nosso coração. Mas ontem eu fui sentindo uma impressão muito forte acerca daquilo que eu deveria trazer hoje como direcionamento para a igreja. E eu relutei porque eu vou abrir o meu coração para você. Talvez as palavras que eu vou falar aqui são palavras que eu reservaria para soltá-las em uma mesa de discipulado. E eu não me refiro apenas àqueles que caminham comigo no dia a dia, diariamente, mas a qualquer oportunidade que eu tenho de estar com aqueles que verdadeiramente são discípulos. É como se essa é uma palavra mais para discipulado do que aparentemente para um culto de celebração. Não que nós não poderíamos falar em um culto de celebração, como na realidade eu falarei aqui. Mas eu senti muito forte no meu espírito, até porque nós cremos que toda mesa de discipulado precisa estar alinhado com aquilo que está sendo direcionado por Deus do nosso púlpito. E eu gostaria de trazer luz a você, de algo que o Espírito tem queimado no meu coração. Eu acabei de conduzir a igreja em um momento de nós celebrarmos os grandes feitos do Senhor. E como eu me alegro por tudo que o Senhor tem feito, como eu me alegro por sabermos que nós tivemos sim, o maior batismo da nossa história, que no dia de ontem nós recebemos mais 100 novos membros, e de todo o coração, eu creio que Deus tem reservado para nós sim, ocupar posições aonde Ele vai nos confiar pessoas para cuidar, Ele vai nos confiar pérolas do céu. Eu não sei se você sabe, mas esse ano, 19 canções nasceram na nossa igreja. Nosso time de adoração ouviu do alto 19 músicas. E nós vamos entender no Espírito quais são as músicas que nós devemos gravar. E antes que esse ano acabe, já estou dando spoiler de algo que vai ser lançado na conferência, nós vamos ter a gravação do nosso primeiro projeto autoral. E por que eu estou conversando sobre isso? Porque o Espírito Santo tem nos confiado, o Espírito Santo tem de fato liberado algo sobre nós, mas eu confesso para você que isso vai de encontro com o meu coração também, com um santo temor, de entender que se nós temos recebido algo, nós temos uma responsabilidade de como nos portar em detrimento daquilo que temos recebido. É muito sério quando nós percebemos que Deus tem nos dado uma oportunidade de termos uma voz nessa cidade. Muito sério isso. Eu estava contando hoje pela manhã que eu fui surpreendido que um amigo meu, pastor, lá da cidade de Recife, está fazendo um tour na Europa, ele está pregando em algumas cidades e participando de alguns eventos, e ele estava lá em Lisboa ontem, e ele me mandou um vídeo, que ele foi visitar a casa de um pastor, que não é um pastor, por exemplo, que nos conhece, não é alguém da nossa família de igrejas, não é alguém que tem contato conosco, mas é um amigo dele que pastoreia lá em Lisboa. Eu nem sei se ele é português ou brasileiro, mas eu sei que ele me mandou um vídeo que quando ele chegou lá, estava tocando na sala da casa desse irmão que pastoreia a nossa canção, Digno de Tudo, Emaús Music. E na hora ele pegou e gravou o vídeo, e ele me mandou e falou assim: Varão, onde está chegando o que vocês estão construindo? E obviamente eu me alegrei, mas eu confesso que foi quando na hora, de fato, um temor tomou conta do meu coração. Inclusive, por que eu estou mencionando sobre isso? Olha que coisa doida. Há mais ou menos um mês atrás, eu preguei aqui na nossa igreja uma mensagem intitulada O Poder do Louvor. Quem se lembra dessa mensagem? Mas eu não sei se você lembra de um comentário que eu fiz antes de pregar essa mensagem, de que eu havia entendido acerca do preparo desse sermão, porque eu iria ministrar no retiro de adoração da nossa igreja,
E eu tinha preparado aquela mensagem para o retiro de adoração da igreja. Mas o Espírito Santo, lá no retiro de adoração da nossa igreja, me conduziu a falar sobre isso aqui. Então, por isso que depois eu acabei pregando essa mensagem do poder do louvor aqui no culto. Mas hoje, eu tenho convicção que essa frase que está aqui atrás de mim, precisa ser um princípio espiritual, que venha de encontro com o nosso coração. E o que eu quero trazer para nós, no dia de hoje, porque eu já trouxe pela manhã, estou trazendo agora à noite, é que família Emaús, nós precisamos nos lembrar constantemente, que nem sempre sucesso terreno significa aprovação divina. E eu quero te dizer algo, o Senhor pode nos confiar mais. Ano que vem, eu tenho crido, eu tenho desejado, eu tenho orado, para que a nossa conferência vá para um lugar muito maior. E eu posso te contar uma coisa? Eu tenho fé, que aquele lugar vai estar lotado ano que vem. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque nós não podemos confundir um sucesso terreno com aprovação divina. E não vai adiantar nada, se nós começarmos, por exemplo, a sermos usados por Deus, para vermos grandes ajuntamentos nessa cidade, se talvez a gente perder o único convidado que importa. Deus me livre do Senhor nos levar para uma estação onde nós talvez teremos milhares de pessoas tendo contato ou sendo abençoadas por aquilo que nós construímos, se a glória de Deus não se fizer presente. Eu gostaria de ler um versículo muito conhecido. Eu não vou trazer aqui uma explanação acerca desse texto, mas eu vou ler apenas para nós nos relembrarmos do que está escrito, e nós vamos orar depois. E eu quero trazer 2 casos bíblicos, aonde nós vimos um sucesso terreno, mas que isso não representou uma aprovação divina. Mateus 7, 22. A palavra do Senhor diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E aqui eu quero trazer um break, uma pausa. Essas 3 coisas que estão aqui escritas, milagres sendo realizados, demônios sendo expelidos e profecia no nome do Senhor, são 3 coisas que, se acontecer no nosso meio, nós temos que celebrar. Que nós possamos sim ser um povo que celebra o mover sobrenatural do Espírito, trazendo libertação para aqueles que precisam, trazendo milagres para aqueles que carecem, e também trazendo profecias e direcionamentos e apontamentos para o futuro. Tudo isso é de Deus. Eu celebro o fato de que hoje o Antônio, ministrando louvor, sentiu esse ímpeto do Espírito. Foi o ímpeto que ele sentiu para o dia de hoje. E eu vou te contar uma coisa, obviamente aqui à noite, que está ficando cada vez mais cheio, agora a gente não tem mais um corredor no meio das fileiras, agora nós só temos esse corredor central, pode ser que a locomoção fica mais difícil. De manhã, que a gente não organiza as cadeiras assim, vocês não têm noção, foi um verdadeiro vendaval do Espírito, quando os irmãos receberam essa palavra que foi liberada, e a gente começou a profetizar uns na vida dos outros. Foi algo poderoso, assim como também foi poderoso aqui à noite. Eu quero sim que nesse lugar nós tenhamos palavras proféticas. Aconteceu algo, talvez você não sabe, mas há 2 semanas atrás eu fui orar por uma pessoa que pediu uma oração no final do culto, estava aqui no cantinho, e naquele momento que eu comecei a orar por ela, um demônio se manifestou, aqui domingo no final do culto. Ninguém percebeu, e eu, na realidade o próprio Antônio foi o único que percebeu, porque ele estava aqui perto de mim, eu já acenei com a cabeça, ele entendeu tudo, e eu estava orando por uma pessoa preciosa que estava nos visitando. Sabe o que aconteceu? Ela foi liberta, o demônio saiu da vida dela. Ou seja, nós celebramos isso, celebramos a libertação, celebramos cura, celebramos milagres, mas que o Senhor não nos permita viver tudo isso e ouvirmos o que está escrito no versículo seguinte:
Então lhes direi explicitamente, verso 23, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Papai de amor, nós reconhecemos que estamos aqui, não para ouvir talvez o que mais agrada o nosso coração natural, mas para receber a mensagem que o Senhor deseja trazer ao nosso povo. E nessa hora, com muita humildade no nosso coração, nós nos abrimos para que o Senhor nos instrua, nos direcione, para que o Senhor, além de nos inspirar, possa também nos exortar, porque nós queremos sim um grande derramar do Espírito sobre nós, mas nós não queremos viver métricas de sucesso terreno, sem que isso signifique ou simbolize uma aprovação divina. Nós não estamos, ó Pai, em busca de aplausos de homens, nós estamos em busca de agradar o Teu coração. Que haja nesse momento agora um ambiente de uma reverência, que haja uma solenidade, através da nossa postura, em respeitarmos o momento onde a palavra é pregada. Eu oro para que de fato Teu Espírito, como se moveu no momento da adoração com liberdade, que Teu Espírito também se mova com liberdade agora, enquanto essas palavras estão sendo ditas, em nome de Jesus, amém. Eu só quero trazer 3 pontos, os 2 primeiros são 2 casos, e o terceiro é um parecer que eu tenho, acerca da nossa geração, e dos nossos dias. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 16, no verso 3, livro de Juízes, capítulo 16, verso 3. Para você que gosta de tomar nota, hoje você pode escrever poucas frases, mas eu creio que elas terão um grande efeito e grande impacto no seu coração. O tema da mensagem é: nem sempre sucesso terreno significa aprovação divina. O primeiro ponto é aquilo que eu chamo de o caso de Sansão. Vamos ler Juízes 16, verso 3. Na realidade, vamos começar do verso 2. A Escritura diz, Juízes 16, 2. Quantos abriram, diga amém? Amém. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Que eles fizeram? Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Aqui nós vemos claramente que tinha então uma armação, tinha de fato uma preparação para que Sansão fosse surpreendido pelos seus inimigos. Mas o verso 3, olha aí na sua Bíblia, começa dizendo: porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou. Olha que coisa louca, Sansão se antecipou, e ele surpreendeu os inimigos, porque aqui diz que ele se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cimo do monte que olha para Hebrom. Olha aqui para mim. Eu quero inclusive, irmãos, trazer um entendimento de que quando eu me refiro a sucesso terreno, eu não quero apenas me referir a sucessos do âmbito profissional, do âmbito financeiro, a sucesso talvez relacionado a uma voz de influência que você tem, a uma posição de status que você possa ocupar na sociedade. Eu quero também me referir àquilo que nós poderíamos chamar de sucesso terreno, em coisas que estão relacionadas à igreja, como por exemplo, um número de pessoas que participam de uma igreja. Então não estou aqui falando de sucesso terreno apenas das coisas naturais, apenas das coisas do mundo.
Eu estou falando de todo tipo de aplauso que alguém pode receber enquanto aqui na terra está. E a respeito de crescimento da igreja, é óbvio que nós reconhecemos que tudo que é saudável cresce. Todavia, nem tudo que é grande é de Deus. Esse é um dilema. Tudo que é saudável cresce, mas nem tudo que é grande é de Deus. Portanto, vamos olhar para sucesso aqui de uma maneira geral. Não importa se são questões profissionais ou questões até eclesiásticas. Mas o ponto é que, irmãos, vamos viajar um pouquinho aqui nessa cena. Vem cá, olha aqui para mim, eu quero convidar você a entrar nessa cena e assistir essa cena. Essa é uma cena tão louca. Eu estava até brincando hoje pela manhã, dizendo que talvez o livro que mais poderia servir como fonte de inspiração para ficções hollywoodianas seria a Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada nós temos situações assim mirabolantes, e que obviamente nós, que acreditamos na autoridade bíblica, que acreditamos que a Bíblia não contém erros, nós literalmente acreditamos em tudo aquilo que está escrito. Por exemplo, estava brincando, não sei se é da época de vocês, nós tínhamos aquele desenho, né, a família Addams, né? Alguém lembra disso? Na família Addams tinha uma mão que tinha vida sozinha, né? Estava falando, talvez é alguém que leu o livro do profeta Daniel, porque uma mão apareceu um dia. E aí você tem, ouvindo isso, talvez se você nunca assistiu Família Addams, você está boiando, ou se você nunca leu o livro do profeta Daniel, você está boiando também. Mas enfim, mene, tekel para si, pesado e foste encontrado em falta, enfim. Né, a palavra de Deus fala que uma mão apareceu e começou a escrever na parede. Agora pensa um negócio desse, né, um negócio mirabolante desse, está na Bíblia, aconteceu. Agora, vamos olhar para o quão bizarro foi essa cena. Aqui diz que Sansão, em primeiro lugar, nós reconhecemos que a força natural de Sansão é sobrenatural. Nós reconhecemos que essa capacidade que Sansão tem de pegar pesado, pegar peso, é um negócio que não vem de homens, que não vem dele mesmo, mas que ele foi espiritualmente capacitado para uma força física miraculosa. Mas nesse dia aqui, talvez nós temos um dos pontos mais altos da demonstração da força física de Sansão. E se é força física de Sansão, nós podemos inclusive dizer de um dos pontos mais altos, onde Sansão estava usando aquilo que ele recebeu de Deus. Que bom quando alguém está sendo usado por Deus. Que bom quando alguém está fazendo aquilo que Deus o projetou para fazer. É isso mesmo, Deus projetou Sansão para fazer coisas grandes do ponto de vista de força natural. É por isso que nós temos que entender que a glória de alguém que está sendo, a glória, quando alguém está sendo usado, nunca é do instrumento, mas é de quem escolheu aquela pessoa. A glória nunca foi de Sansão, a glória sempre foi de Deus. Se Deus me usar, se Deus te usar, a glória nunca pode ser nossa, ela sempre tem que ser do Senhor. Mas agora, pensa, nós estamos aqui falando diretamente da cidade de Gaza. Na nação, nesse tempo, Gaza era uma das 5 principais cidades. E naqueles dias, essas cidades, elas recebiam muros à sua volta. Era comum que as cidades fossem muradas, como obviamente um símbolo de proteção contra os seus inimigos. Mas nós tínhamos ali uma parte que era como se conhecida como a entrada da cidade, que nós tínhamos portas, ou evidentemente verdadeiros portais. Os historiadores dizem que essas portas tinham muito provavelmente 7 metros de altura e de 4 a 5 metros de largura, aonde se tinha uma via dupla, para que carruagens entrassem e para que carruagens saíssem. Alguns também dizem
que essa porta de 7 metros de altura, 4 a 5 metros de largura, pesava em torno de 3 a 5 toneladas. E o que nós estamos aqui dizendo é que um homem pegou essa porta de 3 a 5 toneladas, de 7 metros por 5 metros, e colocou no ombro. E aqui diz que de Gaza ele vai para as colinas de Hebrom. Para começar, a viagem de Gaza, colina de Hebrom, nós estamos nos referindo a uma estrada que tinha inclinação. E a distância entre esses dois lugares era de aproximadamente 60 quilômetros. Sabe o que é isso? Isso aqui é a demonstração de um agir sobrenatural de Deus. Como que um homem anda 60 quilômetros com uma porta de 7 metros, que pesa aproximadamente 4 toneladas no seu ombro? Sabe o que é isso? Sobrenatural. Sabe o que é isso? Milagre. E eu fico pensando, o que alguém pode ter pensado assistindo Sansão fazendo uma coisa dessa? Pensa a admiração que isso pode ter causado, o assombro que isso pode ter causado. Mas o que eu quero hoje trazer para você é que o mais inusitado dessa história não é esse fato que eu acabei de descrever, mas o mais inusitado dessa história é o único versículo que eu não li para você. Volta no verso 1 do capítulo 16. A escritura diz, o capítulo começa dizendo que Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. É interessante porque muitas vezes, quando nós pensamos em um pecado moral de Sansão, nós sempre nos lembramos inclusive da continuação desse capítulo. E nós nos lembramos do fato de Sansão ter negociado a sua consagração com uma mulher chamada Dalila. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que Sansão já tinha negociado a sua consagração antes de cair com Dalila. Porque aqui diz que Sansão, nesse dia que ele acorda de madrugada para fazer história, ele acorda dentro de um prostíbulo. Sansão levanta da cama para ser usado por Deus, mas na sua cama ele estava com uma prostituta. Eu quero te falar uma coisa. Tem muita gente que aplaude feitos, realizações que são visíveis, mas Deus, Ele conhece aonde você acorda. A questão não é simplesmente o que está sendo feito, mas usando aqui uma linguagem relacionada a esse texto que vai te fazer entender, a questão é onde que você acorda. Você sabe por que nem sempre sucesso terreno significa aprovação de Deus? Porque o homem aplaude ações, quando na realidade Deus conhece motivações, quando Deus conhece intenções. O homem pode vislumbrar os feitos, mas Deus conhece os bastidores. E a grande questão é quando com Ele você encontrar, não será um dia onde os seus feitos serão celebrados, mas quando os seus bastidores serão expostos. E é por isso que nem sempre sucesso terreno significa aprovação divina. Talvez essa é uma palavra pesada, talvez essa é uma palavra que não produz tanto entusiasmo na igreja, mas é isso que Deus me instruiu para compartilhar, porque eu creio que Deus vai nos usar para grandes realizações, mas a única coisa que eu sei é qual é o coração que nós temos que manter, o espírito de vigilância que precisa estar no nosso interior. Família Emaús não é sobre
aonde Deus vai nos levar, mas é sobre aonde nós vamos acordar. É triste você pensar que pode ser que tem gente que levanta de uma cama com uma prostituta para subir em um palco e performar milagres. É possível você ter no seu ministério milagre sem ter no seu caráter retidão. Por isso que sucesso nem sempre é aprovação de Deus. Você sabe o que tem que fazer o nosso coração ficar obcecado? Não é por aplauso de homens, mas é por agradar o coração do Pai. Sabe o que às vezes me faz pensar? Que o fato de que algumas pessoas continuam sendo usadas por Deus, mesmo em detrimento ao fato de que estão desagradando a Deus, isso nos mostra que a bondade de Deus, ela se faz presente em toda e qualquer circunstância. Deus, ele é tão bom que ele continua permitindo pessoas hipócritas continuarem sendo usadas. Mas lembra de uma coisa, Romanos capítulo 2, verso 4, Paulo nos faz uma pergunta: será que a demonstração da bondade não é para que haja arrependimento? Eu quero hoje, em amor e carinho, dizer para você, se você tem recebido bondade de Deus, que você possa enxergar a necessidade do arrependimento. Nós temos clamado por mover, temos clamado por algo que vai além simplesmente de um hábito religioso. Nós queremos viver avivamento. Eu quero te contar que na história, todo avivamento nasce em um lugar de confissão de pecados. Todo avivamento nasce em um lugar de profunda contrição. Todo avivamento nasce em um lugar de profundo arrependimento. Eu vou te falar uma coisa um tanto quanto inusitada, só para mexer com você. Talvez Deus seja o único empregador que permite pessoas que Ele já demitiu continuar na função. Talvez Deus seja o único. Ele já demitiu, mas Ele continua deixando a pessoa ocupar a posição. Fala, pastor, mas como assim? Vamos lá. Lembra o que aconteceu com Saul? Deus, por intermédio do profeta Samuel, já tinha avisado Saul: Saul, passou de ti. Saul já estava demitido. Saul, o reino não é mais seu. Inclusive, cá entre nós, Davi já estava ungido. Deus já tinha até estabelecido o outro. No mundo espiritual, a autoridade já não estava mais com Saul. Tem gente que ainda tem posição, mas já perdeu a autoridade no mundo espiritual. Por isso, que não é a cadeira, não é o status, não é a sigla atrás do nome, não é a caneta na mão, que determina quem está governando no mundo espiritual. Porque Deus é o único empregador que às vezes permite que uma pessoa continue no cargo até mesmo depois de ser demitida. Hoje é uma noite de arrependimento. Hoje é uma noite de você, de fato, ser transparente e verdadeiro, para que você tenha a chance de alinhar o seu coração e a sua motivação em não buscar sucesso terreno, mas buscar aprovação divina. O primeiro caso é o caso de Sansão. Segundo caso, abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 20, no versículo de número 7. Números, você vai voltar algumas páginas. Números capítulo 20, verso 7. Segundo caso, é aquele que eu chamo de o caso de Moisés. Em uma certa
etapa da sua trajetória ministerial. A Escritura diz, Números capítulo 20, verso 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Olha aqui para mim, eu vou continuar lendo o texto. E esse texto é um texto teologicamente muito rico, porque existem muitas lições espirituais, e existem muitos comentários que podem ser tirados desse cenário. Mas eu quero me deter ao princípio espiritual que eu estou compartilhando com a amada igreja. Aqui então nós temos uma cena onde Moisés, na liderança do povo de Deus, no contexto da peregrinação no deserto, após terem sido livres do império de Faraó, após estarem caminhando rumo à terra prometida, a porção que Deus havia prometido entregar a eles, em um certo momento da caminhada desse povo, debaixo da liderança e da autoridade de Moisés, pelo fato de que essa caminhada obviamente se dava em um deserto, aquele povo estava com sede, e Deus então, que sempre nos provê tudo aquilo que nós precisamos, Ele proveu uma maneira de que aquele povo fosse saciado e recebesse água. Ele então instrui o líder, para que o líder, Moisés, pudesse falar à rocha, e quando ele falasse à rocha daria água, e então ele poderia trazer de beber a toda a congregação. Mas o verso 9, a Escritura continua dizendo: então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Verso 9, perdão, e o verso 10, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, ouvi, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E o verso 11 diz que Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Ou seja, o que aqui nos mostra? Que Moisés não fez aquilo que havia recebido direção para fazer. A direção foi clara: fale a rocha. Mas o que Moisés fez? Fere a rocha 2 vezes. Agora pasme com o final da história. Depois de Moisés ter desobedecido, vamos voltar para a palavra de Deus. A Escritura diz, verso 11: saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. É forte você perceber que a desobediência do líder não significou desobediência da rocha, pelo contrário, mesmo diante de um líder desobediente, a rocha continuou obediente. E se nós fôssemos falar a respeito de resultados, o método de Moisés deu resultado. Nós vivemos uma geração que busca 2 coisas: métodos eficazes para resultados esperados. Do ponto de vista natural, em aplicação profissional, eu não tenho nada contra. Do ponto de vista eclesiástico, nós nunca podemos negociar as direções que receberemos de Deus em busca de algo que dá certo, porque nem sempre o que dá certo é certo. Nesse dia, deu certo. O método de Moisés foi eficaz, mas o método de Moisés foi rebelde. Moisés estava em pecado, e sabe o que aconteceu? O povo foi abençoado. Sabe por quê? Porque o compromisso de Deus
nunca é com o líder desobediente, mas sempre com o seu povo escolhido. Por isso que o povo nunca deixa de ser abençoado, mesmo aqui tendo um líder rebelde, desobediente. E é óbvio que não estou aqui mencionando que uma pessoa tem que literalmente se subjugar a um fardo de viver debaixo de um líder rebelde, não é isso. Mas eu só estou te contando que o povo não estava nem sabendo o que estava acontecendo. O povo estava simplesmente ali esperando provisão. O povo não sabia, mas o mundo espiritual sabia que o que estava acontecendo ali era desobediência, que o que estava acontecendo ali era pecado diante de Deus. Por isso, irmãos, o segundo caso de alguém que obteve sucesso terreno, nesse contexto, eu não estou me referindo aqui à totalidade da sua trajetória, pelo contrário, Moisés foi um homem de Deus, aprovado por Deus, assim como acredito eu também que Sansão terminou bem, porque ele se arrepende no final, e a escritura diz que mais foram aqueles que Sansão matou no dia e no momento da sua morte, do que em toda a sua trajetória. Eu só estou aqui trazendo situações, casos, cenas específicas, aonde houve, de fato, uma atitude que desagradou a Deus. Quantos entendem o que eu estou querendo dizer? Então, aqui, infelizmente, Moisés, ele foi rebelde, mesmo que ele tenha obtido o resultado. E o que eu quero chamar a sua atenção? Imagina qual era, talvez, ali, naquele momento, a impressão que o povo estava tendo de Moisés. Uau! Que líder é esse? Que líder extraordinário! Olha aí, está sendo usado para alimentar toda a multidão. Está sendo usado, para alimentar não, perdão, para saciar a sede. Imagina, talvez fora um momento onde Moisés tenha possivelmente recebido aplausos, recebido reconhecimento, recebido talvez uma honra humana, mas é o momento onde ele estava entristecendo o coração de Deus. Isso é muito sério. É por isso que eu quero te falar, se você sente da parte de Deus que existe ministério para você, uma coisa, obviamente eu acredito que todos nós, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, somos sacerdotes. Na nova aliança, todos somos sacerdotes. Na nova aliança, a classe sacerdotal não está única e exclusivamente restrita a uma linhagem de descendência genealógica a respeito da tribo de Levi e a respeito dos filhos e descendentes de Arão. Na nova aliança, todos somos sacerdotes. E o que eu quero te dizer é que o sacerdócio requer santidade. E se você talvez sente um chamado para liderar, seja dentro da igreja ou fora da igreja, isso vai requerer de você uma postura onde o seu comportamento precisa casar com o lugar onde Deus te coloca. Isso é muito sério. Por isso, irmãos, que hoje nós saiamos daqui com o coração disposto a entregar para o Senhor o que for necessário ser entregue, com o coração disposto a se arrepender de algo que precisa ser confessado. E eu finalizo meu terceiro ponto a respeito da história que aconteceu no livro de Atos, no capítulo 5. E é o terceiro ponto dessa mensagem, embora eu quero fazer um apelo aqui nessa noite, mas eu quero só finalizar esse raciocínio falando uma coisa sobre a nossa geração. A nossa geração é uma geração muito precipitada em dar vereditos. Na era das caixinhas de pergunta, todo mundo quer saber a sua opinião sobre X ou Y, a sua opinião sobre A ou B, a sua opinião sobre o fulano ou sobre o beltrano. Mas o que eu estou aqui para te falar é que a nossa geração precisa de aprender
o conselho de Gamaliel. Nessa era, onde se mede sucesso, baseado apenas em resultados naturais, hoje eu estou aqui te mostrando 2 casos, de pessoas que aparentemente estavam tendo resultados, mas que existia podridão nos bastidores. Você sabe, um dia, Pedro e João estavam sendo perseguidos, obviamente representando toda a perseguição sofrida pela igreja primitiva. No capítulo 4, nós temos o primeiro ato de perseguição na história da igreja. Pedro e João foram interrogados no Sinédrio, acerca do fato de que o coxo do capítulo 3 havia sido curado, e que aquilo que eles estavam falando estava se espalhando, em detrimento a um contexto onde existia muita ira, muita revolta, por parte dos mestres da lei, contra Pedro e João, contra os apóstolos. Levantou-se então um fariseu, mestre da lei, chamado Gamaliel. E Gamaliel, ele vira para todos os seus colegas, e ele disse: olha, nós estamos diante de um cenário muito importante, porque nós estamos nos levantando contra alguém, ou contra alguns. E então Gamaliel, ele diz algo. Não é a primeira vez aqui na nossa nação que nós vemos pessoas se levantando com uma nova suposta doutrina. Não é a primeira vez aqui na nossa história que alguém se levanta trazendo um novo caminho, porque todos nós sabemos que, infelizmente, os judeus rejeitaram a Cristo e rejeitaram o seu evangelho, a sua mensagem. Mas o que eu estou te mostrando aqui é que Gamaliel trouxe luz ao Sinédrio, de que existem casos que nós não precisamos de combater. Por quê? Porque Gamaliel relembrou o Sinédrio de 2 situações, aonde pessoas se levantaram com doutrinas que não eram judaicas, e que tiveram ali alguns seguidores. Ele lembra 2, eu vou citar por exemplo o caso de Teudas, pessoas que se levantaram com uma mensagem, e que atraíram algumas outras que estavam então seguindo aquela doutrina. E o que Gamaliel disse? Na realidade, o que ele perguntou? Aonde está Teudas? Aonde estão os seus seguidores? Em outras palavras, o próprio tempo removeu o que estava se levantando. Hoje, existe muita precipitação para saber se alguém é de Deus ou se não é. E o fulano? O pastor fulano? O político beltrano? O que é isso? É de Deus? É alguém que Deus está levantando? Ou é um louco? O que é? E aqui, não estou me referindo a nenhuma pessoa especificamente, só quero te falar uma coisa: espera. Não comece a tomar de maneira precipitada julgamentos ou vereditos. Sabe por quê? Porque pode ser apenas um Teudas, pode ser apenas um falsário ou um hipócrita, seja quem for, na esfera que for. Ou o que Gamaliel terminou falando? Gamaliel virou para o Sinédrio, e virou para aquelas pessoas e disse: e se porventura Pedro e João não for como esses outros? E se for o próprio Deus que está levantando eles? Seremos nós achados perseguindo o próprio Deus? Então, com relação a moveres de Deus, com relação talvez a igrejas que crescem, com relação a homens de Deus que se levantam com uma mensagem, espera. Porque, por um lado, você pode começar a assinar o que Deus está reprovando. Por outro lado, talvez você pode ser encontrado perseguindo o que Deus está fazendo, que a nossa geração precisa.
é de mais conselhos de Gamaliel. Não tome rapidamente partido. Não tenha precipitação em querer afirmar a respeito de coisas que talvez você conhece o holofote, mas você não conhece os bastidores. Talvez você está assistindo a porta da cidade ser carregada nos ombros, mas você não sabe o quarto que aquela pessoa acordou. Tome muito cuidado. É uma mensagem que eu sinto que a nossa geração precisa ouvir. Mas eu finalizo então, onde quero te chamar para um lugar, não de você se preocupar com os outros, não de você querer saber se fulano ou beltrano é de Deus ou não é. Olha aqui para mim, todo mundo. A pergunta que eu tenho para te fazer hoje é se você é de Deus. A pergunta que eu tenho para fazer hoje é onde você acorda. A pergunta que eu tenho para te fazer hoje é se você está disposto. E hoje quero fazer algo muito ousado. Quero fazer um apelo para arrependimento. Eu quero te falar uma coisa. Ontem, no Cultura Emaús, nós dissemos para os 100 novos membros que a visão da igreja começa com uma frase: somos uma família. Será que nós somos família mesmo? Sabe por que eu estou me referindo a isso? Porque eu quero fazer um convite a algumas pessoas aqui hoje. Se você tiver sentimento de que você é família, você não vai deixar de fazer com medo do julgamento alheio. O que eu sinto no meu coração é que talvez essa mensagem de hoje possa ir de encontro com alguns corações. E hoje eu quero que em fé você tome uma postura. Uma postura de você vir aqui à frente. Você que carece de se arrepender. E por que eu estou falando sobre ser família? Porque nós não estamos aqui para te julgar. Porque se tem um lugar que você pode abrir o coração, se tem um lugar que você pode escancarar a realidade da sua alma, sabe aonde é? Na sua casa. E eu não quero que nós sejamos hipócritas de chamar esse lugar de casa, de nos referirmos a esse ajuntamento como família, e não vivermos aqui coisas fechadas aqui, ó, a 4 paredes, aonde quem precisar de receber oração vai receber oração, quem precisar de receber amor vai receber amor, quem precisar de receber exortação vai receber exortação. Mas sabe o que eu sinto no meu espírito? Que se foi o Senhor quem te trouxe aqui, é porque essa mensagem é para você. Não ouça uma mensagem como essa pensando: o fulano podia estar aqui, o beltrano podia ter ouvido isso. Não, essa é a mensagem que o Senhor trouxe para nós. Eu profetizo que nós manteremos o nosso coração, não com uma preocupação exacerbada por métricas, por resultados, por números, ou por aplausos humanos, mas nós teremos uma santa obsessão em preservarmos santidade, em preservarmos consagração, em preservarmos aquilo que é visto, aquilo que é feito e aquilo que é vivido no secreto, aquilo que é vivido nos bastidores, porque mais importante do que a porta que nós estamos carregando é o quarto que nós estamos acordando. Porque mais importante do que a água que nós estamos entregando para alguém beber é a maneira com a qual nós adquirimos essa água. Se foi fruto de obediência, falando a rocha, ou se foi fruto de desobediência, ferindo a rocha. Fique em pé onde você está.